Minasan, konnichiwa. Olá, pessoal! Bora aprender japonês? Hoje é dia de Sensei Tasukete! E a pergunta de hoje é: poderia explicar sobre a posição dos advérbios de tempo na frase? Tem alguma regra? Oi, tudo bem com vocês? Nossa, o tempo tá voando, né? Mal terminamos a explicação anterior e já estamos em uma nova semana e com novas informações para vocês. E, como vocês já sabem, antes de iniciar qualquer tipo de explicação, gostaria de pedir a todos vocês que dessem uma moral nesse vídeo, apertando o like para ajudar na divulgação do nosso conteúdo e na divulgação do nosso canal. A pergunta de hoje tem a ver com os advérbios, mas o detalhamento maior é em relação aos advérbios de tempo. Imagino que muitos de vocês já tiveram essa dúvida na hora de produzir uma frase oral ou escrita. Nós que estudamos uma língua estrangeira sempre ficamos focados em regras de uso, o que pode e o que não pode. E uma das coisas que a gente acaba se preocupando também é justamente na ordenação das palavras, da estruturação da frase. Isso não muda com os advérbios. Por falar nisso, a Nihongo App tem vários vídeos legais falando sobre o uso de alguns advérbios. Se você tiver interesse, lá vai uma listinha para você maratonar. Pergunta 15, sobre o tema Ashita e Asu. Pergunta 25, sobre a palavra nakanaka. Pergunta 29, sobre a palavra zehi. Especial sobre a palavra yoku. Pergunta 46, sobre nanika, dareka e dokoka. Pergunta 47, sobre itsumo e itsuka. Pergunta 50, sobre zenzen e nakanaka. Pergunta 62, sobre o oposto de zehi. Aqui no nosso canal você encontra tudo isso e muito mais. É só conferir nas nossas playlists. Por sinal, vocês já viram que temos playlists dividindo e organizando os assuntos, né? Se ainda não viu, dá uma olhadinha no canal para explorar mais conteúdo. Voltando ao assunto de hoje, como há diversos advérbios de tempo, vou trabalhar apenas com um advérbio para que a explicação e a aplicação não fique chata. O advérbio que vou usar hoje nos exemplos é mainichi, que significa todos os dias. Antes de começarmos a brincar com esse advérbio, precisamos de uma frase ponto de partida. A frase em questão é: Kodomo wa hon o yomimasu. A criança lê livros. Ou a criança lerá livros. Agora que temos a frase de base, vamos pensar sobre a estruturação da língua japonesa com base nesse exemplo. É uma língua que é formada por sujeito, objeto e verbo. Nessa frase, o primeiro bloco compreende kodomo wa, e aí temos a posição do sujeito. Em relação ao bloco hon o, temos a posição do objeto e, ao fim, yomimasu, na posição do verbo. A língua japonesa é conhecida por ser uma língua de núcleo final, ou seja, só teremos a confirmação se temos uma frase afirmativa ou negativa, uma frase no presente ou no passado, ou até uma pergunta ao terminarmos a frase. É claro que, ao longo de uma frase, outras palavras podem nos dar alguma dica disso, mas a marcação no final da frase é que completa essa noção. No caso dos advérbios de tempo, não há uma posição obrigatória para colocá-los. O que não pode acontecer é a palavra vir após o verbo, pois, como observamos na frase anterior, o exemplo é que fecha tudo. Com isso, vamos começar a testar o advérbio mainichi nesse exemplo de base. Exemplo 1.
mainichi kodomo wa hon o yomimasu. Todos os dias a criança lê livros. Ou todos os dias a criança lerá livros. Aqui temos a palavra mainichi sendo utilizada logo no início da frase, mas podemos usá-la ao longo da frase. Vamos observar isso nos próximos exemplos. Exemplo 2. Kodomo wa mainichi hon o yomimasu. A criança todos os dias lê livros. Ou a criança todos os dias lerá livros. Exemplo 3. Kodomo wa hon o mainichi yomimasu. A criança lê livros todos os dias. Ou a criança lerá livros todos os dias. Nos exemplos 2 e 3, fica clara a mobilidade do mainichi na frase. Embora o exemplo 3 já comece a soar estranhos aos nossos ouvidos, não? Na realidade, estamos nos sentindo um pouco confusos com tantas possibilidades. Poderia dizer qual é a melhor? Calma, não fiquem confusos. Só mostrei 3 possibilidades distintas de uso, pois isso pode variar com o estilo da pessoa, momento de fala, entre outros aspectos. Para facilitar a situação, posso dizer que a forma usada no exemplo 1 é amplamente usada, ou seja, o mainichi ou qualquer outro advérbio vindo no início da frase, pois esse tipo de uso faz com que o ouvinte possa se situar rapidamente sobre qual momento a ação vai ocorrer, se já aconteceu ou se simplesmente não vai ocorrer ou se não ocorreu. Qualquer frase que você for enunciar ou escrever começa com advérbio de tempo, isso se for usar, é claro. Esse uso vai facilitar tanto para você no quesito organização dos pensamentos e transmissão da mensagem, quanto para quem está interagindo com você ou simplesmente lhe escutando. Bem, acho que essa foi mais tranquila do que as outras explicações, não? O que vocês acharam? Deixe seu comentário aqui e não esquece de curtir os nossos conteúdos sempre que acessá-los. Você é muito importante para nós. Não se esqueça que, enquanto a gente ajuda a todos com as explicações, vocês podem nos ajudar a propagar o conhecimento e o nosso canal. Pessoal, muito obrigada por chegarem até aqui e até semana que vem com mais um Sensei Tasukete! Pessoal, inscreva-se no nosso canal e sempre curta o nosso conteúdo. Você é muito importante pra gente. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou deixe uma mensagem para mim. Não se esqueça de curtir a Nihongo App no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e aqui no YouTube também. Arigatou gozaimashita!